Olá, família. Vamos para mais um Evangelho. Hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No primeiro vídeo, eu comentei sobre a reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência, né? Por acreditar que a gente só tem essa existência aqui, os laços acabam se rompendo e não existe então essa união familiar de espíritos afins no plano espiritual. Então hoje eu vou abordar o tópico aqui, limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Vamos conversar um pouco sobre esse tópico aqui. A começar pelos limites da encarnação, se questionam: meu Deus, será que essa aqui é minha última oportunidade no processo evolutivo? Não tem. Todos os espíritos participam das mesmas possibilidades, né? E como numa escola aqui na Terra, a gente tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, enfim, até que se termine. Então, comparando com o nosso processo evolutivo espiritual, todos os espíritos passam por todas as séries. E não tem limite, porque cada espírito é individual, tem o seu processo e sua busca particular. E o que vai acontecer é que se um espírito não quiser aprender, não se esforçar no caminho do bem, do melhoramento moral, ele vai repetir de ano. Então, enquanto essa turma que está com ele e acompanhou ele durante todas essas séries vai continuar progredindo, ele vai ter que voltar para essa mesma série. E aí não existe limite na encarnação exatamente por isso. Porque ele não terá 3 tentativas. Serão só 5 vezes que você pode repetir de ano nessa série. Não existe isso. Então, ou ele vai se retardando e vai ficando para trás e sempre voltando do ponto onde parou. Nunca a gente volta atrás. Então, se você terminou na 5ª série, você vai voltar para a 5ª série. Um modo de entender. O entendimento, o conhecimento que você já adquiriu, você não vai perder ele nunca. A gente nunca perde. Só que é necessário que sejam feitas a compreensão, então, para que do caminho do bem, do melhoramento moral, da prática do bem, para que você consiga progredir no seu processo evolutivo. Então vai do espírito querer aprender com mais facilidade, com mais tranquilidade, vamos falar assim, porque as opções são as mesmas, as possibilidades são as mesmas, o auxílio são os mesmos. Então a gente tem mestres, tem professores, né? Temos até professores particulares auxiliando a gente quando a gente pede auxílio. Então vamos falar, o plano espiritual sempre nos acompanha do nosso começo e vai continuar com a gente até o fim. Acompanha nos ajuda, nos auxilia nesse nosso progresso, nesse processo então de aprendizado. E aí vai do meu livre-arbítrio, da minha busca, eu querer aprender logo para ficar mais fácil o meu caminhar, para que eu continue com esse grupo afim e que a gente, um ajudando o outro, a gente consiga então alcançar nossa evolução. Mas alguns, por não quererem, por serem mimados, né? A gente é mimado pra caramba. Eu não quero, eu não quero ir pra escola hoje, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer e ninguém manda em mim. Tudo bem, a gente é o barco. Quem decide somos nós, o livre-arbítrio é nosso. Nós somos condenados a escolher, sempre. Então, queremos culpar os outros, às vezes por a gente ter regredido e não ter continuado o nosso processo evolutivo, mas as escolhas e as ações foram nossas.
Então é a gente que decide quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente se valoriza, quando a gente melhora nossos pensamentos. Quem decide isso somos nós. Estamos hoje dentro do templo. Todos estamos aprendendo e sendo auxiliados com os mesmos professores, com os mesmos mestres, né? Então a espiritualidade é a mesma. Está nos auxiliando da mesma maneira. Todos nós temos a mesma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade porque existe a nossa parte. Existe o nosso livre-arbítrio. Então quem decide dentro dessa nossa família se vai praticar o melhoramento, se vai buscar melhoramento na vida dele e vai querer praticar o amor e colocar em prática os conhecimentos que estão sendo direcionados para nós, é cada um de nós. É individual, intransferível e muito particular. É de acordo com a nossa busca. Até chegar a um ponto que você já não vai mais aguentar, voltando e voltando sucessivamente para a Terra, e vai decidir que precisa sair dessa situação e que vai buscar melhor. Uma hora isso vai acontecer. Então, não existe limites na encarnação. As pessoas podem se depurar, os espíritos podem alcançar seu processo evolutivo numa linha crescente de progresso tranquilamente e alcançar seu processo evolutivo. Outros, como nós, somos retardatários, a gente é teimoso, a gente não quer, a gente não gosta que ninguém manda em nós, então a gente tem algumas coisas a serem resolvidas. Aí vem o outro tópico, a necessidade da encarnação, que então já é a continuação. O porquê da necessidade da encarnação. Muita gente conversa sobre nós estamos hoje numa terra de expiação e prova, então que as coisas não são fáceis. Então das duas uma. Ou viemos para expiar alguma coisa, vamos colocar assim, como reparar algum dano que fizemos para algum espírito, encarnamos juntos. Ou então viemos passar por provas. Porque é a matéria, é uma densidade maior do que o espírito. Estamos presos e ligados na matéria e encontramos as dificuldades de todo ser material. Não tem a liberdade do espírito, não tem a consciência do espírito. Então, algumas provas que decidimos cumprir aqui, algumas missões, para que a gente ganhe conhecimento, a gente ganhe experiência e se depure. Então é melhor a gente entender que a encarnação não é um castigo. Não é só os que devem encarnam. Não é bem por esse ângulo que a gente deve olhar. A gente tem que colocar um pouco mais de leveza e entender que, mesmo devendo, mesmo plantando algumas coisas ruins para com o nosso próximo, nós nos ligamos a ele, vamos falar assim, nesse elo kármico, vamos falar assim, que quando eu odeio alguém, eu atrelo esse espírito a mim, porque ainda que eu continue no meu progresso espiritual, vai chegar lá na frente que vai uma determinada situação, eu não vou conseguir alcançar meu progresso por conta desse ódio que eu carrego, dessa pessoa que eu prejudiquei. Então vai ter a necessidade de que eu encarne para que a gente se depure, eu e esse espírito, para a gente se libertar dessa dívida, passar aí esse ano, vamos falar assim, essa prova final, e a gente continue cada um no seu progresso. Então é melhor a gente entender que a encarnação nada mais é do que o meio que Deus nos deu para a gente se depurar, para a gente se melhorar, para a gente evoluir, para a gente experimentar o progresso. Não castigo, não é maldade. Pelo contrário, é um ato de amor, de misericórdia, de caridade para conosco, quando nós nos vemos encarnados com pessoas que não são afim a nós. Isso já é um indício que estamos tendo o privilégio e a oportunidade de quitar alguma coisa. Então, não é um castigo estar encarnado, é um privilégio estar encarnado. Seja para expiar, ou seja para experienciar essas provas. Vamos conseguir. Nós não estamos sozinhos. Então a gente fica falando muito, que a gente só veio aqui porque a gente fez coisa errada. Se eu não fizer coisa errada, então eu não volto para cá. Dá a entender-se que em uma vida só
é impossível não errar, né? E então a gente vai estar sempre voltando. Mas esse voltar não necessariamente significa encarnar na Terra. Há muitos caminhos, há muitos meios. É muito particular, é muito individual a busca do progresso espiritual. Não significa bater o pé lá e voltar. Não é assim que as coisas funcionam. A gente que busca conhecimento, se você buscar conhecimento, você vai começar a entender que não é assim tão simples. Um processo encarnatório, num grupo afim, não é assim, bate, volta e aí fica nisso. Não é assim. São muitas as maneiras do espírito conseguir evolução. Dele auxiliar o bem. Há muitas maneiras. Mesma coisa, outro ponto de vista que calculam erroneamente, de que eu fazendo parte da crença de Umbanda, se eu desencarnar, posso ter a possibilidade, a opção de virar um guia de Umbanda. Gente, pelo amor de Deus. A luz, o conhecimento que esses espíritos têm, a evolução que eles estão, é muito alta. Não é assim tão simples. Ah, vou desencarnar, vou virar um preto velho. Pelo amor de Deus, vamos estudar para entender o que está atrás de um vozinho. Porque muita gente olha, às vezes, né, na, na figura de humildade de um vô, é assim, de simplicidade, acha que é um vozinho qualquer, uma pessoa velha que está ali. Gente, não é assim. Vamos estudar, vamos buscar conhecimento. Então, não é assim que as coisas funcionam, tá? E nós temos a oportunidade, a possibilidade, então, de melhorarmos o nosso caminhar sempre. Sempre. De tornar as coisas mais fáceis. Tanto tendo uma nova oportunidade de voltar a encarnar na Terra, ou não. Nosso aprendizado vai ser levado para sempre. Nós nunca vamos esquecer e perder conhecimentos que ganhamos. Uma experiência que a gente passa, ela jamais vai ser esquecida pelo nosso espírito. Então a gente é de entender assim, é uma vida só mesmo. É o mesmo espírito meu, que quantas vezes já esteve encarnado na Terra em busca de se depurar espiritualmente. Quanto tempo faz que cada um de nós estamos nesse processo reencarnatório, nesse grupo afim? A gente não sabe disso. Por mais que a gente busque conhecimento, são coisas que não tem necessidade de serem reveladas e não são reveladas. Então, a gente não sabe por quanto tempo a gente está. E hoje, as pessoas que a gente tem como afim, quem elas foram já? Por que processo passamos até nos tornarmos hoje amigos? Ou então, simplesmente, pessoas que convivem só com respeito, mas a gente não sabe o que aconteceu. Então, temos que agradecer demais a oportunidade de estar encarnado, de ter a consciência hoje de que somos auxiliados o tempo todo pela espiritualidade, de que não fomos jogados aqui como se joga alguém aos leões. Nós somos amparados demais. Então nós temos hoje uma facilidade de entendimento e de compreender que é necessário que façamos a nossa parte de acordo com a busca de nossas melhoras. Não é o que meu guia está fazendo por mim que vai me adiantar ou me atrasar no meu processo evolutivo. É o que eu estou fazendo para mim. O que eu estou buscando para mim. Então, a necessidade de encarnação, ela pode se dar por uma infinidade de processos, de situações, e já conversamos aqui que nem sempre um espírito vem para espiar. Às vezes ele vem por amor. Já ouvi relatos da espiritualidade do nosso próprio templo, de alguns espíritos que não precisariam nem estar encarnados e encarnaram para auxiliar o progresso do coletivo. E nem por isso deixam de passar por provas na Terra, porque todos somos iguais aqui. A densidade da carne é a mesma. Muda-se o conhecimento, muda
o modo de enxergar a situação muda, tudo bem, mas as situações são as mesmas. As possibilidades de erro e acerto são as mesmas. O livre-arbítrio é o mesmo. Então, temos que entender que e olhar com um pouco mais de amor para a nossa situação hoje, de que não estamos preso e estamos pagando. Não, nós não estamos na nossa liberdade do espírito, lógico, nós não estamos, mas conseguimos ela pelo menos no nosso período de sono, né? Quem sabe se a gente começar a melhorar tanto, buscar tanta melhora assim, e buscando paz, a gente não começa a ter lembrança de sonhos bons e maravilhosos. Não é assim? Das nossas experiências noturnas, do nosso desdobramento do sono, enfim. Mas não há necessidade de a gente ficar olhando que somos seres encarnados, estamos aqui devendo, colhendo só coisas ruins. Pelo contrário, a gente tem que olhar com muita gratidão essa oportunidade, que muitos são os espíritos que desejam muito encarnar e não conseguem. A fila é dito pela parte espiritual que a fila é muito grande de espíritos querendo reencarnar. E nesse processo de transição que nós estamos passando, as coisas estão ficando mais difíceis. Os espíritos tentarem quitar suas dívidas, vamos falar assim, não, eu preciso ajeitar essas coisas aqui, eu quero me limpar dessas, né? Quero auxiliar as pessoas com quem eu prejudiquei. E não é assim. Eu quero, você quer, vai. Não é bagunça. Não é assim? Não é assim que as coisas acontecem. Nós não nascemos na família que nascemos no acaso, fomos jogados lá de cima e caímos. Nasci com esse pai, com essa mãe. Não é assim que as coisas acontecem. Nós não temos esse nosso círculo de amizade pelo acaso. Nosso templo sagrado Kabiromaru de Aruanda é constituído por esses espíritos encarnados. Não é por acaso que nos encontramos. Então tudo tem o seu propósito, todo mundo tem uma missão. A gente já conversou sobre isso, enquanto espírito, encarnado ou não, todos temos uma missão, que nenhuma missão é maior do que a outra, e todos estamos em busca, estamos na mesma busca, que é a de se melhorar, se depurar espiritualmente e atingir então o progresso que nós estamos buscando, trabalhando para ganhar luz, né? Buscando o nosso progresso evolutivo. Então vamos olhar com mais alegria, com mais gratidão a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos encarnados e hoje ter um pouco de consciência e de entender que somos amparados o tempo todo, somos auxiliados, somos orientados e temos uma oportunidade ímpar de estar encarnado nessa fase, principalmente nessa fase que a Terra está passando de transição. Muitos são os espíritos que gostariam de estar aqui com a lucidez e entendimento espiritual que algum de nós já temos. Então, vamos agradecer mais. É uma oportunidade de estar encarnado nesse grupo de espíritos afins, com essa troca de auxílio mútuo desse nosso coletivo, e de que tudo o que acontece nessa faixa de encarnação, nada é por acaso, tudo tem o seu propósito e de tudo tem um conhecimento, e o propósito sempre é para o benefício espiritual e nunca para atrasar os espíritos. Então até mesmo essa pandemia tem o seu fundamento de estar acontecendo, e o propósito é sempre de auxiliar o progresso espiritual do coletivo, do planeta inteiro. Nunca é para atrasar. Quem busca se atrasar somos nós mesmos, com a nossa teimosia de achar que as coisas vão se transformar à nossa volta sem nosso esforço, sem que a gente busque nossa melhoria dentro, né? E que vai acontecer um milagre aí e eu vou virar espírito puro. Isso não acontece. Então, não existe limite para a encarnação, e a necessidade de encarnação é de acordo com o progresso espiritual. Muitos conseguem, não tem mais necessidade de encarnar e auxiliam de outra maneira, ou em outros orbes, porque, né, há muitas moradas na casa do nosso Pai, ou trabalha na parte espiritual, já tem conhecimento, estrutura e luz
e evolução para isso, então auxilia na parte espiritual. E outros decidem encarnar para auxiliar os espíritos que lhe são caros, que, que, que ele ama. Então ele decide vir, sabe que é difícil, sabe quanto complexo é estar encarnado, mas decide ainda assim vir encarnar para auxiliar o próximo. E com isso ajuda um coletivo inteiro que está à volta dele, porque ele já é um espírito que já tem bastante conhecimento e bastante luz. Então, espero ter auxiliado. Não tem mais outros tópicos para mim falar sobre este capítulo. Obrigado pela oportunidade, família, e até a próxima aula.